Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo da Unity Treinamentos. Meu nome é Robertson Azevedo. Eu vou conduzir hoje a aula 6 com vocês do curso Microsoft Excel. O que vamos ver? Vamos hoje ver como converter um texto que possui demarcadores em colunas. Vamos pegar um texto sequencial que tem algum tipo de demarcador. Neste caso aqui o demarcador separador de campos é uma vírgula, tá? Então você tem a data inicial, a hora inicial, a data final e a hora final. Esses campos são separados por vírgula. Essa é uma característica muito comum em arquivos CSV ou até mesmo quando você extrai arquivos de um banco de dados. Eles têm sempre algum tipo de demarcador e você precisa saber como utilizar esses dados caso não venham na formatação que você deseja. E esses dados, após serem transformados em planilha, ou seja, passados para colunas, vão ficar desta forma aqui, a estrutura deles. Vamos ao que interessa. Eu tenho aqui um arquivo que eu baixei da internet, tá? Que é uma espécie de CSV, apenas para teste. Ele tem alguns campos já separados por vírgula. Eu vou abrir aqui um arquivo em branco e vou abrir o CSV. Então, como vocês podem observar, a coluna A tem um texto inteiro, certo? Se você clicar aqui, você pode ver como se fosse um texto, uma frase, né? Mas na verdade isso aqui é uma extração de algum tipo de dados de algum sistema ou de um banco de dados. E ele está separado por vírgula. Todos os campos ele tem vírgula, ou seja, você vê que embaixo do start date ele tem a data, tá vendo? Ele tem uma vírgula aqui, ele tem uma vírgula aqui separando a data da hora, tem uma vírgula separando novamente a data final, outra vírgula separando a hora final, enfim, tá certo? Então vamos fazer o que? Nós vamos pegar esse dado, vamos selecionar ele aqui, a coluna dele, que está em uma coluna apenas. Vamos clicar na aba Dados, vamos clicar na opção Texto para colunas. E nós temos duas opções. Nós podemos delimitar esse texto para colunas com algum tipo de pontuação que ele já exista ou alguma que a gente coloque aqui dentro dessa caixa. Ou nós podemos escolher uma largura fixa, por exemplo. Nós vamos clicar aqui e vamos delimitar aqui onde que esse texto acaba. Esse não é um tipo de utilização comum, porque dificilmente você tem a mesma quantidade de dados nas colunas para você fazer dessa forma, mas pode ser que em algum momento você precise fazer dessa forma. Você clica aqui em um número e você vai movimentando para onde você quer que separe. Neste caso, eu vou utilizar apenas a opção delimitado, que é mais comum, onde nós vamos selecionar as opções que vamos querer delimitar esse texto. Nesse caso, já vem pré-formatado aqui como tabulação, ou seja, é o espaço do tab, tá? Que se tiver no texto ele vai separar. Como o espaço do tab não tem, ele não separou aqui em nosso exemplo. O que temos aqui para separar? Temos a vírgula. Vou clicar aqui em vírgula. E aí você observa que ele já separou os campos conforme nós desejamos, tá? Isso aqui não é um mistério, tá, gente? Isso aqui sempre acontece dessa forma quando você extrai dados, se esses dados estiverem estruturados corretamente, de um banco de dados ou de um sistema que permita exportar dados em CSV. Geralmente esses dados vêm dessa forma, ou até mesmo dados que estejam em um bloco de notas. Então você observe que já foi separado os campos corretamente. Vou clicar em avançar. Nesta tela aqui, para simplificar, você não precisa selecionar o tipo de texto, tá? O tipo de dados que está em cada tela. Você poderia clicar aqui e selecionar qual tipo de dados. Se é um texto, se é uma data, se é um dado geral. Costumeiramente eu utilizo a opção geral, tá? Que é bem simples, não tem muito mistério. E clico em concluir. Quando eu faço essa operação, olha o que acontece aqui. Você parece que os dados sumiram, né? Porque a célula A1, neste caso aqui, que eu estou verificando, eu expandi ela. Então eu vou voltar ao tamanho normal dela. Vou pegar aqui a largura da coluna, vou diminuir para 19, por exemplo. E aqui você pode observar que aquele texto único ele foi dividido em campos
em colunas, tá? Então, por isso que se pega um texto e se converte em colunas. Neste caso aqui, vou selecionar todas as colunas. Para facilitar, costumeiramente faço isso. Vou clicar aqui na aba inicial, página inicial, clicar aqui na opção de centralizar o texto. Como eu tenho todas as colunas selecionadas, eu posso dar um duplo clique aqui. Esse duplo clique, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o maior texto que tiver nessa coluna e vai ajustar a célula para aquele tamanho, tá? Então, observem que ele ajustou aqui os campos para mim corretamente, separou conforme eu desejo, está em inglês, essa aqui são dados que eu peguei da internet só para teste. Vou selecionar o cabeçalho aqui apenas para efeito de visualização, vou botar em negrito, e vocês podem observar que aqui temos a data inicial, a hora inicial, data final, hora final e por aí vai. Título do evento, enfim, vários dados que você pode ter em sua tabela. Então, basicamente é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado da videoaula, espero que tenham entendido. Até a próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com alguns gráficos em planilhas e, quem sabe, criar dashboards com o Excel. Um forte abraço a todos. Meu e-mail é azevedo.robertson@gmail.com. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem se acharem que podem ajudar alguém que necessite desses textos. Tá bom? Perdão dessas aulas. Um forte abraço a todos. Um bom dia para vocês, boa noite ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam visualizando.